Você também fica irritado com essa polarização política idiota? E eu digo idiota, não porque pessoas discordem, isso sempre vai existir, mas porque essa polarização virou uma ferramenta de controle. Te obrigam a abraçar um pacote completo de ideias, como se você tivesse um cabresto. Vocês sabiam, né, que nem todo cara mais alinhado à esquerda apoia linguagem neutra e fala todes? Nem todo centro-esquerda apoia o comunismo. Nem todo cara de direita também é um bolsonarista fanático que idolatra político sem questionar nada. Então, o problema não é ter um lado. O problema é você deixar de pensar. Tem gente que acha que ser de direita é fechar os olhos para qualquer erro do governo. Tem gente que acha que ser de esquerda é odiar o empresário de sucesso. Eu sei que isso acontece com frequência, mais do que nós imaginamos, né? É quase um padrão. Mas não podemos generalizar, né? E no final, todo mundo está sendo manipulado. A gente virou torcida organizada e não cidadão consciente. A polarização burra transforma pensamento em produto. Você não pode mais acreditar em responsabilidade individual e também em políticas sociais bem estruturadas. Não, você tem que escolher o pacote completo e seguir o manual. Se discordar de uma vírgula, o seu próprio time te cancela. E isso é lavagem cerebral disfarçada de posicionamento político. Você defende liberdade de expressão? Ah, é um fascista. Você é um cristão? Automaticamente dizem, ele é um bolsonarista. Eu lembro que se você comentasse, fizesse uma crítica para alguma contradição do governo passado, governo Bolsonaro, né, sobre alguma incoerência, né, com o discurso pregado, te reprimiam, dizendo, então você quer que o PT volta? Você é comunista, é? Você tá do lado deles? Como se toda crítica que a gente fizesse fortalecesse o outro lado, ao invés de cobrar explicações. Porque política nós sabemos que é para ser cobrado e não idolatrado. Por isso que eu vou dizer, a queda da direita, boa parte dela, a culpa é da própria direita. E isso não exclui eu dizer que Alexandre de Moraes é um cara autoritário e tirano. Então é assim, é difícil viver num mundo onde pensar virou crime. Como um cristão, o meu compromisso é com a verdade e não com o partido. E a verdade, ela não tem dono. Deus é o dono da verdade, né? Mas humanamente falando, não tem nenhum monopólio da verdade através de ideologia humana. E quando transformamos políticos em messias ou ideologia em evangelhos, estamos substituindo a fé por idolatria política. Isso explica, né, o caso, né? Que ninguém quer ouvir. Todo mundo quer vencer o debate. A gente não discute para entender. A gente quer discutir para simplesmente humilhar, vencer um debate, mostrar que somos mais virtuosos. Resultado, né? Um país cada vez mais burro e emocionalmente doente. Você vê isso entre os políticos, né? Por exemplo, o grupo de oposição pode ter escrito um bom projeto, tomado uma boa iniciativa que pode ajudar muitas pessoas. Mas somente porque foi elaborado pelo grupo de oposição, vamos todos votar contra, sem nem pensar no que é melhor para o povo. Recentemente, eu li um livro chamado Confissões de um Conservador Liberal, do teólogo Carl Trueman. E esse livro me fez refletir demais, né, sobre essa confusão toda. Vale uma explicação, né, que liberal lá nos Estados Unidos não tem o mesmo significado do que aqui no Brasil. Que a palavra liberal ela pode ter mais do que dois significados até, né? Quando nós aplicamos para a teologia, no caso, um liberal teológico é uma pessoa que não é fiel à Escritura, que acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou seja, é um teólogo traidor, né? Ok.
Então, liberal usado aí no sentido negativo da palavra. Aqui no Brasil, o termo liberal é utilizado mais no sentido alinhado à direita, né? Liberal economicamente, a favor do livre mercado, menos intervenção do Estado, certo? Mas lá nos Estados Unidos, a palavra liberal tem o sentido de uma pessoa alinhada à esquerda. Então, como compreender, né? Confissões de um conservador liberal, ou seja, mais alinhado à esquerda? Como assim? A questão é o seguinte: Carl Truman é um cristão protestante ortodoxo, conservador não somente na teologia reformada, mas também nas pautas, né, nos costumes, podemos assim dizer. Mas que pensa a economia de uma forma um pouco mais equilibrada, tanto nas questões de livre mercado, quanto também na questão do papel do Estado, né? Então ele mostra que ser conservador na teologia não significa ser um cego na política, precisar abraçar o pacote completo. Por exemplo, muitos vão dizer que todo projeto social é coisa de comunista, é coisa para ajudar vagabundo que não quer trabalhar. E se você buscar conhecer um pouco da história, você verá que projetos como Bolsa Família, essa ideia de um projeto similar, surgiu na própria direita, mas com o objetivo de fazer a pessoa aprender, sair daquela situação, ou seja, dar a vara, ensina a pessoa a pescar, para que ela não precise mais dessa ajuda do Estado. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que quer que a pessoa fique a vida toda no projeto social, recebendo o auxílio do Estado, recebendo migalhas, mas com o Estado tendo o seu voto garantido. O partido, eu quero dizer. E o ponto central de Carl Truman é simples, mas poderoso, né? Ele vai dizer que não existe partido que represente o Evangelho. Nenhuma ideologia tem monopólio da verdade. E ele denuncia como, principalmente nos Estados Unidos, o cristianismo foi sequestrado, né, por discursos partidários, transformando a fé numa ferramenta de poder. É o mesmo aqui, né? A fé virou bandeira de campanha. Devoção virou voto. Truman diz que o cristão ele não deve se encaixar nos moldes do mundo, mas examinar tudo com discernimento. Reter o que é bom, rejeitar o que é contrário à verdade bíblica. E aí vem a crítica dele, né, à direita religiosa, quando o crente trata o político como um messias e a sua ideologia como evangelho. Ele deixou o reino de Deus e começou a adorar outro Deus, que é o Deus da política. Isso me fez pensar, né? Será que não estamos transformando o debate político numa religião paralela, onde o outro lado é o herege, que precisa ser cancelado? Esse livro ele é brilhante, porque mostra que dá para você ser um conservador sem ser um alienado, ter princípios, né, sem ser uma pessoa bitolada, e ser um cristão sem cair nas armadilhas da guerra ideológica. Eu gostaria de mostrar para vocês esse livro, né, mas estava aqui no Kindle, na verdade um e-book, né, mas acabou a bateria, né, do Kindle. E vão dizer que é justamente isso, né? Quando aparece essa mensagem, você deixa a bateria acabar por completo, que é isso que estraga o seu Kindle, né? Eu já perdi um Kindle que travou nessa imagem, nunca saiu dessa tela, porque eu deixei várias vezes a bateria descarregar. A bateria que dura vários dias, né? A gente vacila e deixa ela descarregar por completo. Então eu recomendo que você não deixe a bateria do seu Kindle acabar por completo. E eu recomendo também esse livro. É leitura, né, para quem está cansado de ficar repetindo slogans e aprender a pensar de verdade, né, com a consciência diante de Deus. Pois a grande armadilha da polarização é essa. Ela rouba a sua capacidade de pensar. Te transforma num eco. E quando você vira um eco, deixa de ser sal e luz. E o cristão ele foi chamado para ser diferente, para pensar com sabedoria, para julgar todas as coisas à luz da verdade, e não de uma hashtag, por exemplo. Hoje querem te colocar numa guerra onde você tem que escolher entre dois ídolos. E se você não se ajoelha para nenhum deles, vão te chamar de isentão, de ficar em cima do muro. E eu não tenho problema de você
na hora de votar, escolher um dos dois candidatos que está alinhado ao seu posicionamento. Embora, de fato, eu creio que é muito complicado para um cristão ser alinhado à esquerda aqui no Brasil. Pois, por que eu vou dizer isso? Né? Pois ela defende pautas que são contrárias à Escritura, como, por exemplo, triturar seu próprio filho no ventre materno. Mas aí a gente vai ver o que a direita fez para combater aquilo que considera imoral, nocivo, danoso, ou lutar para que o correto seja estabelecido. Aí a gente vai ver que não fez nada. Tem isso também, né? Por isso eu digo, pode ser que o verdadeiro equilíbrio esteja justamente nesse lugar desconfortável, onde você não é dominado por narrativas, mas guiado pela consciência. Porque ser livre para pensar é perigoso. E quem pensa, incomoda. Então que a gente aprenda a incomodar de forma lúcida, né? E a gente tenha coragem de discordar sem se corromper. E que a nossa fé ela nunca se torne refém de ideologias, mas continue sendo em Cristo e não em César. E esse é o tipo de lucidez que Carl Truman ele propõe. Né? E sinceramente, eu creio que esse é o tipo de lucidez que está faltando no Brasil de hoje. Se esse vídeo te fez pensar, deixe o like. Isso ajuda para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. E compartilhe para algum amigo, quem você crê que talvez possa ser edificado com essa mensagem. E me conta aqui nos comentários. Você também está cansado, né, dessa polarização burra? Vamos conversar.